Ouvida requerimento da defesa de Monique. Cadê os réus? Da defesa de Monique. Brian Medeiros da Costa e Silva. O senhor é irmão da acusada Monique, né? Sim. Ok. Aos costumes de ser irmão de Monique, razão pela qual não presta compromisso legal, sendo ouvido como informante. Alguém foi lá buscar? Acho que não tem ninguém lá para buscar, não. Vê lá se a escolta pode trazer, doutor. Uhum. Podemos começar, doutor? Tem a palavra, então. Brian, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Eu quero que você fique bem à vontade para dizer o seguinte. Quem era Monique? Bom, Monique, minha irmã, primeiramente, sempre foi uma pessoa muito atenciosa com todos nós, de casa, da família. Sempre foi uma pessoa muito boa, batalhadora, sempre envolvida com as nossas vidas diretamente e da vida de todas as pessoas que ela tinha envolvimento. Era uma pessoa muito engajada no trabalho na escola dela, com a vida dos alunos dela. Como irmã, ela sempre foi um exemplo para mim. Sempre foi muito carinhosa, muito amorosa. Na minha infância inteira, ela foi aquela irmã que, quando a gente tinha um aniversário, um dia dos pais, um dia das mães, ela acordava mais cedo, de madrugada, e ajeitava toda a casa, com foto, com cartazes, para agradar a gente, coisa que eu não tinha muita disposição para fazer. Então, é assim que a Monique sempre foi, uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. E é isso, para mim, sempre foi muito carinhosa. Muito bem. A Monique, ela fez faculdade, a graduação dela em quê? Ela fez a graduação dela em letras. Você lembra mais ou menos o ano que ela concluiu? Não me recordo o ano, eu sei que ela começou na UFRJ e depois finalizou na Estácio, se eu não me engano. Depois ela foi trabalhar de professora? Isso. Onde? Concursada ou particular? Ela foi concursada. Município, estado? E se eu não me engano, perdão, não me recordo se era no município ou estado, mas era concursada, sim. A escola que ela lecionava, que ela dava aula, era perto de onde vocês moravam? Sim, é numa comunidade perto, onde nós moramos, em Bangu. É uma comunidade carente, né? E fica a alguns minutos na nossa casa em Bangu. Ela se tornou diretora dessa escola ou de outra escola? Dessa escola. Dessa escola. Como que a Monique... Você poderia dizer alguma diferença entre Monique, irmã, quando vocês criança, e Monique já adulta, formada? Não, Monique sempre foi a mesma pessoa. Comigo foi sempre a irmã que me protegia desde bebê, que me pegava no colo e me protegia sempre, que me dava conselhos. A mesma pessoa que existia na minha infância existe hoje, não mudou. Após a Monique se tornar adulta, começar a trabalhar, ela sempre foi uma pessoa independente e se tornou distante, ou ela se tornou independente ao atingir a vida adulta e continuou próxima de vocês? Não, a Monique sempre foi uma pessoa independente, que ela conquistava as coisas que ela tinha. Eu me lembro que uma das primeiras lembranças que eu tenho assim de Monique trabalhando
Ela trabalhou numa loja de shopping que ela ficava até horas da noite. Eu, meu pai e minha mãe íamos buscá-lo depois do expediente. Ela trabalhou muito nova também com a minha prima, com animação de festas infantis. Então, a Monique sempre, desde cedo, ela corria atrás do trabalho dela, do dinheiro dela, e era uma pessoa independente, assim, mesmo que estivesse morando conosco, ela sempre buscava. Como que foi como que você, como família, enxergou o início do relacionamento dela com o Leniel? Bom, o início do relacionamento com o Leniel foi como uma coisa normal. A princípio, ele era o namorado da minha irmã e, após um tempo, se casaram, entendeu? Como foi a notícia da vinda da gravidez do Henrique? Então, entre vocês, família, você, seu pai, sua mãe, e entre vocês, família, junto com Monique e, então, Leniel, que era Eles estavam juntos nesse período? Sim, sim. Como que foi essa recepção da notícia da gestação da gravidez do Henrique? Eu lembro que foi um dia que eu estava no meu quarto, e ela falou assim: Brian, eu preciso conversar com você, uma coisa. Aí ela falou assim: eu estou grávida. Aí nós nos olhamos e eu falei: mentira, Monique, mentira, sério? E ela falou assim: eu estou grávida. E foi aquele abraço que duraram alguns minutos. E foi uma notícia muito boa. Foi uma notícia muito boa que nós recebemos. Com o nascimento do Henrique, a Monique se afastou de vocês? Não. Como que foi essa relação dela já com o Henrique e vocês ali na família? Você diz o dia a dia? O dia a dia dela lá, como que era ela e o Henrique? Com vocês. Se ela mudou, se ela se tornou uma pessoa fria, distante? Não, em momento algum. Isso nunca existiu. Isso foi criado. A Monique sempre foi uma mãe muito presente. Ela se importava muito em fazer parte do dia a dia do Henrique, da escola, das atividades. Até uma certa idade, a Monique alfabetizou o Henrique junto com a minha mãe. Então... Sua mãe era professora? Sim, professora. Pode continuar. Então, ela sempre participou muito de perto das atividades do Henrique, não só atividades de educação, né, mas atividades de recreio, né, de brincadeiras. Isso sempre esteve muito presente na relação deles dois, um carinho imenso. Quem estava ali de perto, era isso que a gente enxergava, sempre aconteceu isso. Esse amor, esse carinho, esse zelo, nunca foi diferente. A relação dela já com Henrique, ela, Henrique e Leniel, era uma relação normal, conflituosa, amistosa, amorosa, enfim, era um casal normal, era um casal que se relacionava bem com vocês, ou era um casal sempre conflito e brigando, ou coisa do tipo? Não, era harmonioso, com certeza. A relação deles, Leniel, Monique e Henrique, com a minha família sempre foi muito boa. Nós nunca tivemos algum impasse que fosse sério, fosse grave. Sempre estávamos juntos, inclusive. Com a separação da Monique e do Leniel, vem o relacionamento dela com o Dr. Jairinho. Como que foi recebido isso por vocês? Conflituoso, rejeitado, normal, tal qual foi do Leniel? Como é que foi? Ela se afastou, já para você emendar nessa resposta, de novo, né? Ela se afastou de vocês, ela continuou a mesma Monique, como que foi isso? Então, o início de namoro dela é como se fosse qualquer outro início de namoro, como ela teve outros namorados e foi normal, a gente conheceu, não tivemos nenhuma interação muito grande, foi uma relação normal conosco. Uma relação de uma pessoa que conhece uma pessoa nova, um namorado, era o namorado da minha irmã também, entendeu? Não passava disso. Entendi. Como que você, caminhando com o tempo, na linha do tempo, como que foi o recebimento da notícia? Como que você recebeu a notícia da perda do acidente, do caso, fato, né, do Henrique? Como que você recebeu? Alguém te ligou? Monique te ligou? Como que você soube do ocorrido naquela noite? Eu estava dormindo, era um domingo para uma segunda-feira, de madrugada
a minha mãe entra no meu quarto e fala: Brian, a Monique me ligou, a gente precisa ir para o hospital agora, que aconteceu alguma coisa com o Henri. Aí a gente já levantou no susto. A expressão utilizada por ela foi essa: aconteceu alguma coisa. Ela não Alguma disse... coisa aconteceu com o Henri, foi o que eu me recordo. Alguma coisa aconteceu com o Henri, levanta que a gente tem que ir para o hospital agora. E a gente levantou no susto. A gente não tinha muita informação do que estava acontecendo, a gente pegou o meu carro, e fomos. Vocês quem? Eu, a minha mãe e a minha namorada. Qual o nome da sua namorada? Letícia. Ok. Como que foi a chegada no hospital? O que você, com que cena, com do que você lembra daquela noite? Você chegou no hospital que horas? Então, eu fui acordado por volta das 4, 5 horas da manhã. Eu devo ter chegado ao hospital antes das 6 horas. Qual foi o cenário que você se deparou ao chegar ao hospital? O que você viu? Então, nós estacionamos e corremos para dentro das instalações do hospital. Quando eu cheguei na sala de... Não sei se é a sala de enfermaria, não sei se o nome é esse, mas onde o Henri estava. Eu cheguei ali e a Monique estava chorando muito, o Leniel também já estava lá. A Monique estava do lado do Henri e chorando muito, desolada. Qual a cena que você lembra dela nesse momento? A Monique estava sem... eu falava com ela, ela não me enxergava. Ela não me enxergava. Eu vi o Henrizinho deitado na maca, coberto até o pescoço, só com o rostinho de fora, com o pescoço e o rosto de fora. E foi uma das piores sensações. Quando você diz que a Monique não te enxergava, em que aspecto? Ela estava de olho fechado? Não, ela estava ali chorando, só que parecia que ela não estava ali, né? Ela estava ali comigo, só que parecia que ela realmente não estava ali. Psicologicamente, se eu posso falar. Um corpo sem alma. Isso. Como que foi? E a partir daí, como que foi? O que você fez, né? Você então, especificamente, Brian? Quais foram as atitudes que você tomou? O que te pediram para fazer? Eu fiquei um pouco ali com o Henri ao lado dele, fiz as minhas preces. Depois eu saí dali do lado dele, fui ver como é que estava minha mãe, minha irmã, até fui ver como é que estava o Leniel, que o Leniel estava sentado um pouco depois, né? Não estava ali exatamente ao lado, né? Ele estava um pouquinho para o lado, sentado numa cadeira. Fui dar um abraço nele. E a partir daí foram chegando os outros familiares da minha família, minhas primas, meu primo, e fomos ligando para alguns familiares para dar essa notícia. E o tempo todo eu estava revisando entre a minha mãe e a Monique para ver como é que elas estavam, para dar um apoio. Mas foi muito, muito complicado. Muito bem. Um recado importante. O pessoal do YouTube está reclamando que não está ouvindo nada, que o senhor está falando. Tá bom. Muito bem. A partir dali, já que você comentou que você foi falar com o Leniel estava revoltado, estava desolado, estava triste, estava feliz? Como que o Leniel estava naquele momento? O Leniel também estava chorando muito. Ele estava sentado numa cadeira próxima ali ao corpinho do Henri. Ele estava chorando muito e estava se lamentando, comentando coisas do tipo, meu filhinho, entendeu? Ele também estava muito desolado. Muito bem. A partir dali, você foi embora, você ficou com a Monique, como que foi? Então, depois dessa etapa,
a gente foi definir mais ou menos o que tinha de ser feito, né? Geralmente quando uma pessoa falece, né, tem que dar entrada no velório, né, tem que fazer esse tipo de burocracia. Então, o Leniel, ele disse a Monique que ia para a delegacia, e minha mãe falou que ia ver com umas primas sobre o velório, que a gente estava comentando sobre ser em Bangu, onde nós moramos, e eu fui para casa. Tá. Você foi para casa com a Monique ou sem a Monique? Sem a Monique. Quando que você encontrou a Monique depois desse momento? Foi nesse mesmo dia. Ela foi para o apartamento do Majestic, eu acho que fazia a perícia inicial, se não me engano, com o Jair. E eu recebi uma ligação da Monique, ela falando assim: Brian, você pode vir aqui me buscar? Então eu tinha umas primas lá na minha casa, peguei uma carona com elas até o condomínio lá, Majestic, e essa foi até a primeira vez que eu fui lá. E foi nesse momento que eu encontrei a Monique. Tá. A partir dali, você levou ela para Bangu? Sim. Como que foi? Ela falou alguma coisa nesse trajeto? Ela se expressou? Ela chorou, riu, brincou? Sim. Eu fui lá para buscá-la, né? Ela recolheu umas fotos do Henri. Eu aproveitei para conhecer como é que era o quartinho dele, para reconhecer os brinquedinhos dele, ver como é que era. E a volta para casa foi como se ocorreram os outros dias subsequentes. A Monique num estado de choque, sem dar muitas respostas assim pra gente. Monique, você quer uma água? Ela tinha um olhar meio vazio, como se não tivesse ali mesmo, como você falou, o corpo sem alma. Então os próximos dias foram bastante dessa maneira, assim. Como que foi o velório? Você foi no velório? Sim. Como que foi o comportamento especificamente? A Monique foi no velório? Sim. Leniel foi no velório? Foi. O Jairinho foi no velório? Sim. Como que foi o comportamento de cada um deles? Como que foi o comportamento no velório? Do Leniel, da Monique e do Jairinho? Então, quando eu cheguei no velório, eu fui com meus pais. A Monique saiu um pouco antes e eu cheguei lá, se eu não me engano, o Jairo já estava lá com a Cristiane, assessora dele. Estacionei o carro, desci, fui tirar meu pai, que na época ele estava já tinha a debilidade dele, né? Então a gente até conseguiu uma cadeira de rodas para ele ficar lá. Leniel também, se eu não me engano, Leniel já estava lá. E o tempo foi passando, a gente estava ligando para a Monique: cadê Monique? Onde é que está a Monique? E depois eu fui saber que, por ela, né, que ela pensou em jogar o carro da ponte. Ponte, quem te falou isso? A Monique. Que ela saiu de carro, pensou em tirar a vida. Então, ela demorou um pouco para chegar. Como foi o comportamento dela no velório? Ela estava feliz, estava triste, estava chorando? Não, de jeito nenhum. Não, Monique nunca mais foi feliz depois daquilo. Como que foi o comportamento do Jairinho? Ele estava feliz, triste? Não tinha ninguém feliz ali. Como foi o comportamento do Leniel? O Leniel estava agressivo, estava revoltado, ele estava simplesmente sentindo a dor da perda do filho? Sim, Como sim. foi? Não estava agressivo, não estava reativo. Estava todo mundo muito sentido por se tratar de um velório de uma criança de 4 anos. E não era qualquer criança, né? Era o Henri, era uma criança diferente. Ele tinha um brilho diferente. Você acredita que a sua irmã possa ter matado o seu sobrinho? Jamais. Claro que não. Por quê? A Monique foi sempre amor com ele, entendeu? A Monique, com todos nós. Cara, eu sei que eu sou advogado de defesa da tua irmã. Não, sim, Tiago. Calma. Eu sei que eu sou advogado de defesa da sua irmã, mas eu estou te fazendo um porquê agora, muito sincero.
Sim. Por que você acha que a tua irmã não matou o Henrique? Para qualquer pessoa que está de fora do meu círculo familiar, isso pode ser alguma coisa a ser levantada, de falar, existe a hipótese, não existe. Para quem conhece a minha família, quem conhece como nós somos, uma família muito unida, sempre tratados com muito amor, a Monique jamais faria isso, como eu jamais faria isso, minha mãe, meu pai, todos nós. Como que está a tua família hoje, Brian? Minha família, hoje em dia, sou eu, a minha mãe e a minha irmã. Como que você está? Como está a sua família hoje? Nós estamos sobrevivendo, Tiago. A gente está sobrevivendo, porque foi uma dor que nunca vai ser, uma ferida que nunca vai ser curada, entendeu? Você tem como me dizer o que te dói mais? Se é a perda do Henrique ou a prisão da tua irmã? Tudo, Tiago, tudo. A gente não tem como mensurar a dor, né? Como eu não consigo mensurar a tua dor pelas tuas perdas ou pelas tuas dores, você também não tem como mensurar a minha dor e da minha família. Sem mais. Alô, alô. Olá, Brian, tudo bem? Muito boa tarde. Eu gostaria de começar sobre esse ponto, valores. Quais são os valores da sua família? Hugo, a minha família sempre foi uma família muito unida, a gente começa por aí. Somos uma família que os pilares são o amor, a confiança, e nunca foi forçado, né? Não tivemos uma mãe e um pai que obrigavam a gente a amar uns aos outros. Isso foi uma coisa muito natural em toda a nossa vida. A confiança, nós sempre fomos muito unidos e sempre nos amamos muito. É isso que eu posso falar. A gente sempre se amou muito. Sim, e como é a sua família? Como vocês foram criados por... Quem era o seu Fernando? Quem é a dona Rosângela? O Brian e a Monique. Essas 4 pessoas. E a Olivia, né? Que é a cadelinha. E depois a chegada do Henrique. Você pode nos passar como era a família de vocês antes dessa situação que vocês sofreram? Bom, meu pai, o nome é Fernando. Hoje seria o aniversário dele, inclusive. Ele faleceu. Meu pai era servidor público da aeronáutica, era civil, concursado. Era uma pessoa muito simples, de um coração enorme, que não media esforços para ajudar a todos. Ele tinha isso dentro do coração dele. Ele queria ajudar a todos, né? Queria abraçar o mundo com o coração dele. Minha mãe também era professora de português e literatura. Foi eleita diretora no colégio que ela dava aula. Uma pessoa também muito temente a Deus, católica, com um coração também do tamanho do mundo. Muitas pessoas gostam, né, hoje em dia querem falar da minha mãe, mas me arrisco a dizer que nem 1% tem o coração que ela tem para falar dela, entendeu? Não conhece uma vírgula da história dela. É uma mulher que ajudou muitas pessoas, Hugo, muitas pessoas, desde dos alunos que ela dava aula. Inclusive, ela é madrinha de uma criança, de um aluno dela, né? De um filho de um aluno, não é nem desse aluno, é do filho dele. Tem contato até hoje com alunos, tem um carinho enorme das pessoas com quem ela trabalhou. Ela é voluntária, isso nem cabe eu dizer, né? Mas ela é voluntária de pastoral, entendeu? Então, é uma mulher que eu posso viver 100 vidas e eu não vou chegar ao nível de coração que ela tem. E pautado nos valores dessas 2 pessoas é que Brian
e Monique foram criados. Sim, Sim. E esses valores que vocês receberam de herança, a Monique já estava passando para o pequeno Henri. com certeza. Perfeito. Então, você me disse que a sua irmã, ela estava, pelo que eu vejo, estava seguindo os mesmos caminhos da sua mãe? Sim, Professora, diretora, e todo o amor que a sua mãe passou para vocês, a sua irmã passava em dobro pelo Henri? Era isso? com certeza. E o Henri, com relação a ela, tinha esse reconhecimento, esse amor, esse carinho, afeto? Absolutamente. O Henri, ele tinha uma admiração e um amor genuíno. Eu arrisco a dizer que coisas além desse mundo era diferente. Sim, sim, de fato era. Então havia essa reciprocidade de amor, de carinho. E a Monique, enquanto mãe, sob o aspecto material, o que ela fornecia para o filho dela? Porque, pelo que ela pôde falar, durante muito tempo ela conduziu a criação dele de forma unilateral. Mas eu queria que você nos explicasse sobre a sua ótica, se ela dava o melhor para ele, apesar da distância do pai, enfim, você pode nos falar algo nesse sentido? Com certeza. O Henri, ele foi criado com muito zelo e muito mimo, né? Era criado a muitos dedos. Foi uma criança que faziam de tudo por ele, né? O Henri, ele tinha um magnetismo assim diferente, que quando a gente estava com ele, a gente queria ser a melhor pessoa para ele do mundo, porque ele entregava isso para a gente. Então, a Monique com o Henri sempre foi um zelo extraordinário. Ela não media esforços para estar com ele. Chegava do trabalho, podia ser o dia que fosse, a situação que fosse, ela estava com ele, parava, brincava, ria, corria na casa, brincava com ele. Entendi. E a respeito do relacionamento da Monique com o Leniel, desde o nascimento do pequeno Henri até o momento da separação. O que você pode nos falar a respeito da rotina, onde eles moravam, como era o trabalho do Sr. Leniel, se ele era presente, se ele não era, se ele era um bom pai para o Henri, se o Henri era um filho apegado a ele? Sim, o relacionamento deles dois, como eu falei para o Tiago, começou normal, né, para a família, como um namorado da minha irmã, sob a minha ótica. E eles decidiram ficar juntos, se casaram, tinham um relacionamento bem normal, tranquilo, e com o passar dos anos tiveram o Henri. Eles tiveram algumas mudanças de endereço ao longo dos anos, tendo morado um tempo em Aracruz, um tempo o Leniel foi para... Aracruz é Espírito Santo? Isso. Isso, foi por conta do trabalho? Isso, por conta do trabalho, ele é engenheiro. Então a Monique o acompanhou? Sim. Acompanhá-lo para que o Henri ficasse próximo do pai? Sim. A finalidade era essa? Isso. Tanto que ela não tinha trabalho lá, né? Ela teve que abrir mão um tempo do trabalho dela para ele passar essa temporada lá em Aracruz e desempenhar as atividades dele lá, junto com o Henri crescendo, né? Nós temos muitas fotos do Henri lá passeando com minha mãe e meu pai, quando foram visitar. Até que o relacionamento chega ao fim. E a Monique volta a residir em Bangu? Sim, um tempo antes do fim do relacionamento, eles voltaram a morar em Bangu. Eu não consigo precisar exatamente, mas o Leniel estava trabalhando em Macaé e eles construíram a casa assim no quartinho que era do meu pai, que meu pai ele guardava as coisas dele, ele trabalhava lá também e abriu mão do espaço dele para que a Monique, o Henri e o Leniel fossem morar lá conosco. Sim, entendi. E aí vem a separação logo em seguida, procede?
Sim, um tempo depois. Sim, tempo depois eles se separam. E o Leniel passa a residir em qual local? Depois da separação, ele vai para o Recreio, se eu não me engano. Acho que ele volta para o apartamento do Recreio. Sim, e continua trabalhando lá em Macaé? Então, depois da separação, foi um período de pandemia, ele estava trabalhando de home office. Eu acredito que até um pouco antes da separação ele já estava de home office. Sim. Aí eu queria que você começasse a me explicar uma coisa. Nesse período que há a separação, a Monique passa a cuidar do Henri com muito mais frequência que ele continua vendo o Henri com frequência, a questão material de suporte para o pequeno Henri, como era essa questão? Começou a diminuir a frequência dele na vida do Henri? Então, como o Leniel ele tinha ou tem ainda uma posição de gerência, um coordenador, se eu não me engano, na empresa dele, ele tinha uma demanda de trabalho alta. Então, enquanto ele estava de home office, né, ele trabalhou muito de casa. E então ele não poderia dar atenção ali para o Henri enquanto ele estivesse trabalhando. Então, nesse momento, ele ficou um pouco afastado, mesmo estando perto. Entendi. Então, ele se mostrava um homem muito trabalhador, muito honesto, mas, em contrapartida, em virtude dessa quantidade em demasia de trabalho, ele estava se afastando. Isso era natural. E, sob outro aspecto, a Monique continuava dando assistência para o seu filho, assistência psicológica e assistência material. Sim. Sim. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque esse é um ponto que provavelmente vai ser questionado, já vem sendo questionado pelo Ministério Público, que a despeito da Monique ser uma mulher independente, você confirma que ela pagava todas as suas contas, era uma mulher que sempre estava buscando destaque na sociedade. Ela não poderia sofrer qualquer tipo de abuso em seus relacionamentos. E aqui a gente não fala especificamente do Jairo ou do Leniel, de quem quer que seja. Você chegou a tomar conhecimento de algo nesse sentido? Ela conversava com você? De abuso? De abuso, qualquer tipo de abuso que tenha sido praticado. Então, ela não falava nada com você? Não. Mas também, se tivesse acontecendo, você não tinha elementos para saber. Se ela estivesse sofrendo qualquer violência em qualquer relacionamento, ela estaria sendo, como comumente acontece, sofrendo calada. Sim. Perfeito. Tá bom. E aqui eu gostaria... Essa é uma particularidade desse tipo de ilícito, né, de gênero, que ele é cometido muito na clandestinidade. Então, é comum que as pessoas não saibam, só para contextualizar. Ô, Brian, eu gostaria que você me informasse, agora a gente vai questionar o dia 7 para o dia 8 e depois a gente vai falar das torturas, porque, evidentemente, você sabe qual é a acusação que pesa contra a sua irmã. E ela diz que, obviamente, não tinha conhecimento, mas eu vou começar a te fazer a pergunta. Do dia 7 para o dia 8, mais precisamente no dia 8, que é quando você recebe a ligação, vocês se dirigem para o hospital e, obviamente, se deparam com essa cena lamentável. Eu gostaria que você nos informasse qual foi o relato que foi reproduzido, seja pela Monique ou por qualquer pessoa que ali se encontrava, se eventualmente você conseguir se recordar. Sim. Quando eu perguntei pela primeira vez para a Monique naquele dia, no hospital, Monique, o que aconteceu? Ela falou, o Jairo acordou na madrugada, ouviu um barulho no outro quarto e foi ver e o Henri estava no chão. Aí ele me acordou e fomos para o hospital. Mas isso foi depois que a gente já tinha, ali naquele momento do hospital, que a gente estava remoendo, sofrendo, e foi quando eu tive a oportunidade de realmente perguntar para ela. Esse é um ponto muito importante, Brian, porque eu considero o ponto mais sensível do processo, porque você sabe socialmente como isso daí se refletiu
sobretudo por conta do contexto que a sua irmã foi inserida. Eu quero que você nos diga qual era a preocupação de vocês naquele momento, para que você, psicologicamente, apresente para as pessoas se vocês se preocupavam com a versão ou se preocupavam efetivamente com a vida do Henry, naquele momento. E se vocês tinham condições psicológicas e materiais de começar a fazer qualquer tipo de questionamento ali. Se naquela cena ali chegou e já dá para questionar, não foi um acidente, não foi um acidente, ou dava para acreditar que era um acidente. Me explica, por favor, essa ótica. Todos nós estávamos desnorteados, né? A Monique, ela, como eu contei para o Tiago, ela estava com um olhar sem brilho, né? O corpo sem alma. Então, naquele momento, eu perguntei para a Monique o que aconteceu e ela me disse isso. E eu não... Realmente, a gente não parou para ficar analisando tecnicamente o que poderia ter acontecido ou deixado de acontecer. Tanto que, naquele primeiro momento, quando eu aviso a minha coordenadora do trabalho que eu teria que faltar, eu aviso que o Henry tinha sofrido um mal súbito, porque, até então, ninguém sabia o que tinha realmente acontecido. Então, eu falei para ela, meu sobrinho sofreu um mal súbito e estou aqui no hospital e ele morreu. Então, a gente não tinha elementos psicológicos. Eu acredito que não posso falar por todo mundo, mas eu acho que as pessoas não teriam esse sangue frio de chegar e parar, olhar e julgar tudo que estava acontecendo naquele momento. Sim, esse é um ponto muito importante. E ali naquele momento, Brian, você me tira uma dúvida. Vocês já conseguiram ver qualquer tipo de lesão aparente? Depois eu volto da questão do histórico. Depois eu vou falar, porque primeiro eu estou do dia 7 para o dia 8, depois eu vou para as torturas. Você tinha algum elemento ali, naquele momento, que demonstrasse categoricamente que o Henry tinha sido vítima de um homicídio e não de um acidente doméstico? Não. Sim. Tanto que eu fui ver o corpo do Henry. A minha mãe, se eu não me engano, acho que não chegou a ver. Acho que a minha namorada também não foi ver. Eu fui ver porque eu precisava ver. E ele estava cobertinho até aqui, mais ou menos a altura do pescoço. O rosto estava de fora, já estava pálido. A única coisa que ele tinha de diferente era um risquinho aqui no nariz, vermelhinho, que eu não sei dizer se era uma veia, o que era, entendeu? Então, foi a única coisa que eu vi. E não poderia afirmar que nada diferente tinha acontecido. Não conseguia, nem tinha cabeça para afirmar nada. Sim. E aí, depois, isso se refletiu em toda a sua família? Essa versão de que havia sido um acidente? Então, nesse primeiro momento, não foi se falado nem no que tinha acontecido. Não tinha se falado. E ponto final. Exatamente. Foi um acidente. Nós queríamos também respostas. Para saber realmente, de fato, o que levou o Henry ao falecimento. Se foi algum ataque cardíaco, particularmente foi o que eu pensei. Ele deve ter tido alguma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Sim, aí depois que vocês começam a se questionar. Naquele momento, naquela oportunidade, não aceitam e depois começam a refletir sobre isso, naturalmente, né? E, depois disso, como é que ocorreram os fatos que sucederam? Contato com a sua irmã? Quando que isso começa, na cabeça de vocês, a ter qualquer tipo de questionamento? Porque, assim, a sua irmã diz que ela não tinha conhecimento de todos os fatos, que o antigo advogado não dava conhecimento a respeito dos fatos ocorridos no inquérito policial, e que ela veio, na verdade, ter a necessidade de mudar de advogado quando ela foi presa. E aí ela apresenta uma outra versão de que não foi aquela que ela efetivamente prestou no seu depoimento, e sim essa condizente com a sua. Quando, para vocês, que isso muda? Depois da prisão dela, depois do conhecimento, como é que foi? Você pode nos dizer? Então, nesse dia do hospital, mais tarde nós fomos ao IML,
para que na verdade, estávamos em casa, na minha casa em Bangu, e a Monique falou que iria para a igreja. E eu falei assim: Monique, você não vai sair dirigindo hoje sozinha, não vai. Então, para onde você for, eu vou estar ali contigo. Eu vou dirigir, me fala o que você quer que eu faça. E a gente ficou meio relutante, ela chorando e ela falando que precisava sair. E eu falei assim: não, Monique, só vai sair se eu sair junto. E eu consegui convencê-la. Estávamos a caminho da igreja que ela frequentava no Recreio. Em certo momento, o Leniel liga, falando que estava no IML, que tinha alguma coisa estranha com o laudo do Henri. E a Monique falou assim: tem alguma coisa estranha? Então eu estou indo para aí agora. Ela: Brian, bota no GPS aí para a gente ir para o IML. Então a gente desviou nosso caminho, fomos até o IML. Chegando no IML, eu deixei a Monique e a minha namorada na porta, fui estacionar o carro. E quando chegamos lá, já estava lá o Leniel, obviamente, como ele tinha ligado de lá. E ele estava com algumas pessoas da família dele e um homem lá que estava com o laudo na mão, lendo esse laudo para a gente. E eu achei que fosse, inclusive, um funcionário do IML, porque eu não conhecia. E mais tarde fui saber que era o Sigmar, né? Ele era o Sigmar, o amigo do Leniel. E falando lá sobre ele e o Sigmar lendo, né? Falando sobre o que estava escrito no laudo, sobre a laceração hepática, ação contundente, e fazendo, inclusive, alguns pontos a caneta no laudo. Por isso que eu achei que fosse um funcionário. Então, quando esse laudo saiu, a gente começou a estranhar. Como assim? Uma laceração? O que poderia ter causado isso? Mas, como eu não tenho esse conhecimento, a gente deixa isso para a mão de quem está trabalhando com isso. Então, naquele momento do IML, ele leu aquele laudo, nós ficamos conversando sobre aquilo, e em certo momento, eu não sei se alguém tinha que reconhecer o corpo do Henri, foi alguma coisa desse tipo. E até uma prima do Leniel, se não me engano, ela chega e fala assim: Monique, vai lá ver que é seu filho, vai lá ver. E eu falei assim, eu e minha namorada: Monique, é melhor não, cara, é melhor não, porque é uma cena que você nunca vai esquecer. Entendeu? Eu não sei como estava o Henri lá, não sei se ele estava em cima de uma bancada, se ele tinha alguma coisa no corpo já de perícia, né? Não sei também, mas eu falei assim: Monique, não vai, porque não é essa lembrança que você vai querer ter do seu filho. Então, ela não foi, e algum tempinho depois, nós decidimos ir embora, todos juntos, né? Inclusive o Leniel e as pessoas que estavam com ele. E ali, naquele momento, ficou concluída alguma coisa relacionada ao fato? Não. Então, até então, ninguém chegou a virar esse fato e dizer: olha, o pequeno Henri foi vítima de um homicídio. Então, não. Ali se manteve... Ali foi uma apresentação do laudo, sim, basicamente. Sim. E tanto é que o próprio Leniel permanece com a mesma conduta dele com relação à própria Monique, em contato telefônico. Então, naquele momento, o Leniel ele não se encontrava reativo em relação a Monique, nem a mim, nem a minha namorada, que estava junto comigo. Tanto que ele abraçou Monique, os dois choraram juntos. Lá no IML. No IML. A minha namorada deu um abraço nele também, falou algumas palavras para confortá-lo. Então, naquele momento, não houve nenhuma alteração em que ele acusou um ou outro, nada do tipo. Sim, aí você tomou conhecimento da parte dele quando ele começa a mudar de comportamento? Não? Você lembra? O ponto em que isso começou a acontecer, eu não sei exatamente o ponto, né? Mas foi conforme
os jornais e a mídia começaram a divulgar, jogaram algumas teorias, né? E a coisa começou a mudar. Mas, inclusive, no velório... mas o velório está mais para frente, né? Inclusive, no velório, o Leniel me abraça meu pai, minha mãe e a Monique, e dá um recado para cada um de nós, falando, para mim, ele falou, você foi o melhor tio que o meu filho poderia ter, muito obrigado. E a gente, naquele momento, nós nos abraçamos, choramos, falou a mesma coisa para minha irmã, só que com a parte, né, foi a melhor mãe que o Henri poderia ter, falou com minha mãe, com meu pai. E até então, nesse momento, o Leniel não tinha sido reativo em relação a isso. Já do dia 10, então, quarta-feira. Que foi o velório. Né? E sobre esse dia 10, é uma questão importante, que a mídia ela até apresentou muitos fatores a respeito disso. Quando se pergunta a respeito desse fato, as pessoas dizem que a sua irmã não praticou nenhuma conduta contra o Henri, mas permitiu. Permitiu porque ela queria vida boa, que ela queria isso, que ela queria que ela foi a um salão de beleza logo após o falecimento dele. E isso foi até, enfim, apresentado nas redes sociais e imprensa. Você tem alguma justificativa para isso? Porque parece que você está até com uma camisa que foi feita por ela. Você pode nos justificar essa ida dela ao salão? Sim, no dia do velório, nesse tempo em que a Monique não aparecia, a gente ligava para ela e ela não atendia, nós ficamos preocupados, mas não tínhamos como rastreá-la ou alguma coisa do tipo, né, para saber onde ela estava. Ela foi mais tarde, quando ela volta para o velório, né, quando ela chega no velório... Só aqui, eu queria te interromper um minuto. Nós estamos falando do falecimento do Henri segunda-feira, que ela foi lá para sua casa em Bangu, para a casa dela também, e ela voltou, foi ao shopping na quarta-feira. 2 dias depois, ela já estava sem roupa nenhuma, sem nada, lá na casa de vocês desde segunda. Isso. Isso, tá bom, continua. E na chegada dela no velório, na verdade, ela trouxe essas camisas, uma camisa que eu estou vestindo, que foi para o meu pai. O que está escrito na camisa? Está escrito... Que nada vai ocupar o teu lugar em mim, amor eterno, avô orgulhoso. Essa camisa a sua irmã mandou fazer lá nesse dia, no dia 10. Isso. Foi para o Henri e ela mandou fazer uma para você? Para mim, para minha mãe, para o meu pai e para minha namorada. Sim. Ela nos justifica... E a dela. E a dela, que ela estava usando? Sim. Então ela estava usando, então ela não estava, na verdade, com nenhuma roupa caríssima no enterro do próprio filho. Ela estava com uma roupa... Ela levou as camisas. Que ela mandou fazer no próprio dia. Você sabe se você teve a curiosidade de buscar, inclusive, a fatura do cartão dela e ver se ela pagou essas camisas que ela mandou fazer? Sim, ela pagou. Pagou? E aí, você me diz o porquê, então, que queria que você falasse para todo mundo ouvir agora, como é que foi feita essa justificativa por parte dela, porque ela foi ao salão de beleza, as pessoas precisam saber a verdade. Você pode nos explicar? Então, Hugo, eu não tenho o arcabouço técnico e teórico para afirmar como são as formas de luto, como a pessoa deve ou não se comportar. Eu acredito que a gente nem possa determinar isso, como uma pessoa deve se comportar diante da perda do próprio filho. Mas, de fato, ela fez as blusas nesse dia, tanto que estou aqui usando. Existe lá a fatura. E o que eu posso falar sobre isso? Eu não sei, eu não tenho como falar. Tem relatos que ela passou no salão. Então, essa seria a justificativa. No mesmo dia que ela esteve lá para fazer a camisa, ela esteve no salão. E o aspecto dela? Como é que era o aspecto dela? Que ela estava desde segunda-feira, sem trocar de roupa, uma roupa nova. Como é que é o aspecto dela? Ela estava bela, bonita, estava elegante, estava... Não, a Monique estava... Ela é uma mulher muito bonita, mas estava, na verdade,
com cabelo escovado, com unhas feitas? Não. Minha irmã estava destruída, tanto que nos momentos que eu ia para falar com ela, e na casinha dela, lá atrás da nossa, ela estava arrancando os cabelos. Ela o tempo todo passava como se fosse num tique nervoso. Eu não sei também explicar direito, né? Mas ela ficava arrancando os cabelos o tempo todo. Vi, com certeza. Você pode corroborar, confirmar categoricamente que com certeza. Você viu. Então diz novamente o que você viu. Que ela estava arrancando os cabelos, desnorteada. Em virtude do sofrimento. Sim, do sofrimento, pelo luto. Ela acreditava que havia sofrido um acidente. Ela não sabia também o que tinha acontecido. Ela chegava até a se punir, tem relatos, você como estudou parcialmente o processo, viu ela trocando mensagens, tomou conhecimento com seu próprio pai, se punindo pelo fato de ter colocado o Henry numa cama que ela considerava alta. Algum diálogo nesse sentido? Não, quando ela, em conversas dela com o meu pai tentava acalmá-la, né, pela espiritualidade que meu pai tinha, pela calma que ele tinha, mesmo nesse momento tão triste, ele tentava conduzi-la para que ela não se culpasse, porque quando uma coisa dessa acontece, o que a gente sente é que o mundo virou de cabeça para baixo e que Deus nos odeia, né? Por alguma coisa acontecer dessa magnitude. Uma criança faleceu. Mas não havia, naquele momento, nada que desse a conotação que ele havia sido vítima. Não. E hoje, você tem certeza se foi acidente, se não foi? Você tem elementos para isso? Ou você ainda tem dúvida e, por essa razão, naquela oportunidade, a Monique acreditou que era um acidente? Então, Hugo, o que eu posso falar é sobre o que eu vivi, entendeu? Com a minha experiência de estar ali com o Henry no dia a dia. Então, quem tem que falar que foi A ou B não sou eu, não é a minha família. Se a investigação tem que provar esse tipo de coisa, assim como não pode pedir de mim uma interpretação do laudo, porque eu não sou um profissional para isso. Perfeito, muito bom. Agora vamos falar, Brian, a respeito do histórico da Monique enquanto mãe e do próprio Jairo com relação ao pequeno Henry. Vocês tinham algum tipo de histórico que demonstrasse que ele era uma pessoa agressiva com relação ao Henry, no sentido de seja uma pessoa que o maltratava, seja uma pessoa que o torturava. E a Monique, por sua vez, possuía conhecimento desses fatos e se omitia? Você sabe algo relacionado a isso? Então, o Jairo, quando se apresentou para minha família, era novamente um namorado da minha irmã. Então, nós não tivemos assim um contato prolongado. O maior tempo que eu fiquei ao lado dele foi num churrasco que teve na minha casa. Então, a gente não tinha indício. Era uma pessoa educada, uma pessoa normal, como se você chegasse na minha casa, conhecesse meus pais, me conhecesse, e não tinha indícios de ser uma pessoa agressiva, de ser um homem desequilibrado. Sabia se ele era miliciano, algo do gênero, bandido, ou também não? Não posso falar isso de ninguém. Que uma pessoa, não posso acusar uma pessoa de ser uma coisa que eu não sei. Sim. Então ele não era agressivo, pelo menos aparentemente ali. Você não possuía elementos para dizer que ele era agressivo com o Henry e que a Monique se omitia. Não tinha nenhum elemento para isso. Não. Conosco, com a família, ele sempre foi muito educado. Sim. E o Henry ia muito lá para a casa da sua mãe? O Henry, sim. E como é que era quando ele chegava lá? Ele era uma criança que gostava muito da casa da sua mãe e da sua casa, né? Sua mãe fazia todas as vontades dele? Sim. Ele gostava muito de ficar em Bangu. Tanto que chegou lá pelos 4 aninhos. A minha mãe é banguense, né? O time dela. Também sou. Sou flamenguista e banguense. O Henry também. Então, ele teve um momento da vidinha dele que, para agradar a minha mãe, ele falou assim: vovó, eu sou Flamengo e sou Bangu, por causa da senhora.
Então, a nossa relação com ele era maravilhosa, Hugo. A gente tinha muito contato com ele. Então, quem tem propriedade para falar o que acontecia, o que não acontecia, somos nós. Esse é o ponto. Muito importante. Muito importante. E eu quero que você diga aqui, que você testemunhe, o que o Henry sentia por conta desse carinho, desse afeto, quando ele era retirado de lá. E aí era um tratamento amoroso que sua mãe dava, que quando ele era retirado de lá, seja para ir para a casa da Monique ou para a casa do próprio Leniel, havia algum tipo de resistência? Sim, sim. Não só... Explica algo relacionado a isso, porque o que foi falado aqui, eu já te devolvo a palavra, é que havia uma resistência para que ele fosse para a casa da Monique, sobretudo chegando a falar que a mamãe era má, enfim. Fala a respeito disso. O Henry, ele gostava muito de ficar em Bangu. Ele era o lugar, com certeza, preferido dele. Então, não falo nem sobre ir para a casa de pai ou de mãe. Quando a gente retirava ele daquele ambiente, ele queria voltar. Era isso que ele queria. Ele queria ficar em Bangu, comigo, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã e com a Olivia, que era a cachorrinha, que até hoje está lá com a gente. Então, conheceu. Se apaixonou pela Olivia. Não tem como, não. Tem 2 anos e meio e gostou muito dela. Então, acho que o Henry também gostava, né? Então, até quando ele, por exemplo, a gente saía para brincar, ele queria voltar para casa porque lá estavam todas as coisas que ele gostava. Estava o videogame que ele jogava comigo, a bola dele que a gente jogava junto, os brinquedinhos dele. Então, e falar que ele era reativo para ir para a casa da mãe ou para a casa do pai é vago, porque quando ele estava comigo também, e era, por exemplo, algum final de semana que eu estava na casa da minha namorada e a gente levava ele para brincar lá comigo, quando ele ia embora, ele chorava. Eu tinha que trabalhar o psicológico dele para ele voltar para casa. Então, ele chorava muito. Era como se ele não quisesse parar de brincar, né? Ele queria continuar. Então, essa era a dinâmica. Sim, entendi. Então, com relação... Você sabe que existem 3 fatos de tortura por omissão que a sua irmã responde, em que o delegado atribui um só, o dia 12, mas o Ministério Público, que obviamente tem essa liberdade, oferece acusação com relação a 2 fatos, sendo o último de maneira vaga com relação ao seu dia, hora, enfim, local. Mas, efetivamente, se a sua mãe tivesse conhecimento, sabendo como a sua mãe reage, os valores e tudo mais que você já falou por algumas horas, salvo o melhor juízo, sua mãe tomaria uma conduta de até denunciar ou ajuizar qualquer tipo de ação, enxergando que havia uma omissão por parte da Monique, ou ela seria condescendente também? Não, jamais minha mãe seria conivente com um tipo de coisa dessa, porque as pessoas que mais tinham zelo pelo Henry eram a minha mãe e a minha irmã. Sim. Então, elas que participavam da vida do Henry de todas as formas, desde levar o Henry no colégio, desde trabalhar ele psicologicamente para ficar nas aulinhas, né, que a criança, quando é muito nova, não quer ficar na escola, né, quer voltar para casa. Tanto que o Henry, quando chegava, ele estudou no Colégio Francisco de Assis, em Realengo. Toda vez que ele chegava na frente do colégio, ele vomitava e chorava para não entrar no colégio. Então, algumas vezes funcionou essa... Isso vocês sabem, vocês viveram isso, sim, né? Sim. Você tem conhecimento sim, de propriedade, sim. De fato, você viu isso acontecer. Sim, sim. Isso não é conjectura sua. Não, claro que não. Sim, tudo que você falou aqui foi o que você viveu ao longo de 4 anos com o Henry. Sim, eu só posso falar sobre o que eu vivi. Sim. Então, aí você ia concluir. Então, caso sua mãe tomasse conhecimento de qualquer ato de omissão por parte da Monique, qual seria a conduta dela? Se isso acontecesse, minha mãe tomaria a frente de forma natural. Ninguém lá deixaria o menino sofrer nenhum tipo de agressão. O Henry era
era a nossa pérolazinha, entendeu? Que todo mundo colocava debaixo do braço, entendeu? E com relação a esse cuidado, eu queria que você nos informasse, passou por aqui hoje uma menina chamada Glauciane, né? Isso. Ela era cuidadora do Henri também? Sim, foi por, se eu não me engano, 3 anos, cuidadora dele lá em Bangu, na nossa casa. E ela, você sabe se ela foi intimada para prestar depoimento antes, se ela foi procurada, não foi? Não, foi agora. Não. Se ela foi procurada antes, no curso das investigações. Não que eu tenha conhecimento. Não. E ninguém foi saber se ela tinha algo a relatar para as autoridades? Não. Não. Vocês que disseram que ela era a babá do Henri em Bangu. Isso. Sim. E ela chegou a relatar para vocês a existência de algum tipo de tortura praticada, seja pela Monique, pelo Jairinho, Não, claro que pelo não. Leniel? Ele era um bom pai? Era um bom pai, né? sim. Sim. Somente essa questão de ausência natural, que eu também tenho, enfim, virtude de trabalho, mas ele era um bom pai, Sim, ao que sim. parece, era um pai excepcional. Mas a Monique também era uma mãe zelosa, Com certeza. amorosa, Sem a menor dúvida. afetuosa, preocupada com o bem-estar do seu filho. Sim, Deu o sim. melhor para ele e deu o melhor para ele. Sim, foi a pessoa que maior teve zelo pelo Henri. Eu te pergunto, o Henri foi a melhor mãe que ele poderia ter tido? na O vida? Henri foi o melhor filho ou Foi a o Monique foi a melhor O mãe? Henri teve a melhor mãe que ele poderia ter tido? Sem dúvida. Então, em 4 anos Sem de dúvida. vida, em que pese... Sem ela dúvida. Sem dúvida. Não tenho medo de dizer isso. Tá bom, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado. Defesa de Jairo. Sem pergunta. Ministério Público. Boa tarde, Braga. Boa tarde. A sua irmã era sua confidente? Até determinado ponto. Sabe em que momento ela foi morar com Jairo? Ela foi morar com o Jairo, se eu não me engano, no início de 2021, em janeiro. Tá. Tem conhecimento de uma carta que ela escreveu e se tornou pública? Sim, sim. Eu conheço algumas cartas que ela escreveu, sim. Depende do que o senhor estiver Certo. falando. Em uma delas, ela diz que no mês de dezembro ela já sofreu agressões por parte dele, que inclusive tentou enforcar e tudo mais. Ela relatou isso para vocês? Não. Outras considerações dizendo que ele mandava na roupa que ela iria vestir, a intimidava, relatava alguma coisa dessa para vocês? Um caso que eu posso dividir foi sobre um acontecimento na academia, que o Jairo perguntava para a Monique se ela estava indo malhar de calça, e a Monique foi responder a ele, e ele falou assim, e ele enviou uma foto para ela. Enviou uma foto dela malhando de short. E falou assim, você está mentindo. E ele não frequenta aquela academia, então aquilo foi diferente, foi um ciúme, foi diferente. Tá. E depois dessa agressão, dessa conduta que ela é considerada abusiva, ela, antes de alugar o apartamento, ela disse que estava vivendo um sonho nessa carta. Você teve contato com isso? Doutor, Perdão, não... só um. O senhor pode repetir a pergunta? Não... Ela escreveu na carta, mas disse para os senhores também que ela estava vivendo um sonho quando estava procurando apartamento, como estava procurando local para morar com ele? Não me falou de que estava vivendo um sonho ou não. Isso aí não comentou se estava vivendo um sonho. Não comentou com vocês? Comigo, não. Não O posso senhor falar leu isso pelo... em uma das cartas que o senhor leu? De vivendo um sonho, não me recordo disso. Não me lembro de ter lido. Pois Só um não, esclarecimento. claro. Na pergunta anterior, acho que nessa pergunta mesmo, mas no início, Vossa Excelência falou se, ainda dentro desse comportamento abusivo, e se referiu a quando ele se referiu ao ciúme, por ela estar de short e não de calça comprida, e ele
falou que o único episódio que ocorreu foi esse, e é em relação a ciúme. Vossa Excelência falou o seguinte: além desse comportamento abusivo, foi isso que o senhor se referiu ao fato dele ter reclamado simplesmente porque ela estava de short e não de calça comprida? Não, eu estava falando de dezembro, onde ele a enforcou, que ela tentava... Não, ser... você falou, além desse comportamento abusivo, eu pensei que estivesse se referindo a esta cena de ciúmes. Tem vários na carta. Sei lá, estou falando sobre um deles, posso falar sobre 2, 3, enfim. O senhor teve acesso à carta depois, a esses? Sim, Certo. O senhor visita a sua irmã? sim. Conversa com ela sobre o comportamento do Jairo dentro da relação dos dois, porque ela externou para público e também dentro do processo que ela vivia uma relação abusiva, que Jairo era uma pessoa violenta, que Jairo era uma pessoa que dominava, né, várias... Não usou uma expressão genérica, né, que o Jairo dominava várias coisas lá pela localidade onde vocês moram, e depois diz que não falou a verdade no início da investigação. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Nós comentamos algumas coisas das cartas dela, sobre episódios de agressão. A gente perguntava por que você nunca falou isso, por que você aparentemente estava sofrendo em silêncio, e isso não é uma coisa que geralmente se fala para o irmão ou para a mãe. Então... Não fala antes, mas depois dela estar presa, nessas visitas que o senhor faz, quais episódios de violência e de intimidação ela narrou para o senhor de ter sofrido? Ela só falou sobre o que tinha na carta. Ela falou sobre as coisas que aconteceram mas na aí carta. é preciso que o senhor narre os episódios que ela te falou, para eu produzir essa prova aqui, através do senhor. Quais foram as agressões que ela disse para o senhor ter sofrido do Jairo? Então, teve um episódio em que ela narra que o Jairo pulou o portão, o muro da minha casa, e eu não me lembro direito o contexto sobre o que foi, se foi ciúme, se ela não estava atendendo o celular. Ele abre a porta, isso de acordo com a carta também, né? E enforca ela. Então, esse é um episódio que comentamos e que eu não presenciei. Tá, esse enforcamento consistiu em que parte da casa ou do quintal? Como é que foi feito? Se ela reagiu? Você consegue detalhar isso? Não, a princípio foi na casa dela. Foi na casa dela, nos fundos da casa dos meus pais, onde tem um corredor que dá direto à casa dela de trás. Então, você consegue dar mais detalhes? Então, a princípio, ocorreu lá. Ele pulou o muro por alguma... Não sei se foi uma discussão ou se foi um desentendimento. Ele pulou o muro lá de casa e abriu a porta da casa dela e enforcou. Mas, como eu disse, eu não presenciei isso. Algum outro episódio de violência? Bom, também tem nas cartas que ela narra que ele chutou as malas dela em uma discussão, que ela queria... Não estou dizendo na carta, não. Ela relatar para o senhor. Então, eu falei para o senhor que a gente bateu alguns pontos da carta dela, perguntando a ela sobre o que tinha acontecido. Então, foi esse episódio da mala também. Teve um episódio da fechadura, que ele quebrou a fechadura da porta lá, não sei se foi do quarto dela, acho que foi do quarto, que inclusive tem foto dessa fechadura quebrada. Foram esses episódios que conversamos. O senhor chegou a perguntar a ela por que não terminou esse relacionamento quando começou a observar esse comportamento? A conversa chegou a entrar nesse aspecto, nesse ponto? Doutor, eu não me coloco na posição de julgá-la por não conseguir sair de um relacionamento onde sofria abuso. Então,
não sou eu que deve dizer a ela o que uma pessoa adulta deve fazer. Inclusive com os casos que nós temos, inclusive pessoas que eu conheço também que sofreram esse tipo de abuso contra a mulher e não saíram. Então, eu não consigo explicar ao senhor por que ela não saiu desse relacionamento. Olha só, deixa eu fazer a pergunta de novo, que você não respondeu. Eu perguntei se ela chegou a falar do porquê não terminou. Não perguntei se ela está certa ou está errada em continuar. Eu perguntei para você o seguinte, a sua irmã chegou a dizer para você o porquê dela não ter terminado? Essa é a minha pergunta. Se ela está certa ou errada em ter feito ou não ter feito, isso eu não vou analisar com você. Como você disse, não é você a pessoa que vai julgar. Eu só queria saber se ela chegou nesse ponto de uma conversa. Não, de falar que pelo motivo A ou B, não falou motivo, né? Quando a gente entra nesse tipo de assunto, quando entramos, na verdade, quando comentamos sobre isso, ela não me deu detalhes. Tá. Aparentemente não é uma coisa que ela se orgulha de ter acontecido com ela. Você caracterizou a sua irmã como a melhor mãe que aquela criança poderia ter tido. Com O certeza. senhor chegou a perguntar para ela, quando começou a notar esse comportamento no Jairo, mesmo que você não quisesse terminar com ele, por que não deixou o seu filho morando com meus pais, com os seus dela? Claro. Você chegou a perguntar, já que notou esse comportamento no Jairo, por que não tirou completamente essa criança do convívio do Jairo? Chegou a perguntar isso? Já que eu notei o comportamento? Não. Você chegou a perguntar para sua irmã, quando ela disse, eu sofri essas situações junto com ele, tanto de agressão quanto de ameaças. Você chegou a perguntar para ela, quando notou esse comportamento no Jairo, por que você não blindou o Henri e o tirou completamente do convívio com o Jairo? O senhor chegou a perguntar isso para ela? Por que ela não procedeu dessa forma? Não perguntei por que ela não deu o filho dela para abrir mão de morar com o filho dela. Não perguntei isso. Eu acredito que ela não abriria a mão de morar com o filho dela, porque o Henri sempre foi o bem mais precioso da Monique. Tá. Chegou a conversar com a sua irmã, porque isso está tanto no inquérito quanto noticiado pela imprensa, que ela teria sido alertada pela babá que o Jairo estava agredindo o filho. Você chegou a perguntar para ela se esse diálogo existiu entre ela e a babá? De qual episódio que você diz? De um episódio em que a babá narra que o Jairo agrediu o filho e ele sai mancando, enfim. Chegou a perguntar se esse diálogo existiu? Não, o que ela me contou foi que nós, nessas visitas, né, em que nós conversamos, ela não falava o porquê, entende? Isso não foi pauta, entendeu? Não foi pauta da nossa conversa. Vocês não conversaram. Mas você tinha conhecimento que isso foi noticiado pela imprensa? Isso foi noticiado. Você tinha conhecimento disso? Sim. Certo. Que a babá teria avisado a sua irmã de agressões? Então... Eu não estou dizendo se isso é verdade ou mentira. Você teve conhecimento dessa notícia, não teve? Através da imprensa. Por ter conhecimento dessa notícia, você teve a curiosidade de perguntar à sua irmã se isso foi verdade ou não? Não perguntei se foi verdade ou não. Não perguntei se foi verdade ou não. Tá bom. Um outro assunto agora. O Jairo e a sua irmã, eles tinham reuniões com uma defesa, quando era uma defesa para os dois, para combinar um tipo de versão? Isso lá no início. Sim, tiveram reuniões, muitas, inclusive. Inclusive, ela tem uma foto que ela coloca no grupo da nossa família, tarde da noite, com alguns copos de café, e falando que estavam conversando sobre o processo. Então, eles tiveram muitas reuniões. A sua irmã disse que mentiu nesse primeiro momento. Você chegou a ter notícias sobre isso?
Isso está tanto em informação no processo quanto na carta dela. E ela teria dito que mentiu porque estava sendo coagida. Vocês chegaram a entrar nesse detalhe nas conversas de você? Que tipo de coação era exercida contra ela para ela não querer falar a verdade lá no início? Então, numa das cartas, se eu não me engano, ela fala que o Jairo chegou a ameaçar a nós, a família, se eu não me engano. A família de vocês, tanto o senhor quanto seus pais? Isso, mas isso não existiu diretamente, né, para mim, exatamente, né? A ameaça não existiu? Diretamente para mim, não, mas ela disse que existiu. Foi para ela e foi direcionado a nós. E o senhor chegou a conversar pessoalmente com ela depois? Já que isso está na carta, que tipo de ameaças, em que contexto ele fez essas ameaças? Você chegou a detalhar essa conversa? Doutor, as nossas conversas no presídio onde a Monique se encontra nem sempre são roteirizadas, né? Nem sempre não, elas não são roteirizadas. Então, quando nós estamos lá, nós conversamos sobre tudo um pouco, né? Mas a emoção faz grande parte do nosso tempo. Então, nós, quando estamos com elas, nós não conseguimos pensar tão objetivamente, ficar batendo ponto por ponto, até porque não podemos entrar com documentos, não podemos entrar com anotações. Então, muitas coisas não são comentadas, mesmo que estejam nas cartas. Tá. O senhor conhece algum motivo que faria vocês terem medo do Jairo ou da família do Jairo, a ponto da sua irmã não largar dele por esse medo? Não diretamente. Não, eu não posso afirmar que ele tem envolvimento com A ou com B. Isso, para mim, não cabe a mim dizer também. Não estou dizendo que o senhor saiba. Sim, se o senhor tem conhecimento de alguma informação. Não tem. A Monique passou alguma informação nesse sentido, dela temer por vocês? O porquê dela temer? O que poderia acontecer? Que tipo de influência o namorado tinha para fazer essa intimidação nela? Isso foi veiculado através das cartas. Então, ela não explorou esse tipo de assunto enquanto estava conosco, do que ele poderia fazer ou deixar de fazer. Então, também você não teve essa curiosidade de perguntar à sua irmã sobre isso? Não. Obrigado. Assistência de acusação. Oi, Brian, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Brian, sim, o senhor já prestou um depoimento bastante longo, sim, e acho que o senhor foi um dos poucos da sua família que falou a respeito do Leniel ser um bom pai. Assim, o senhor sabe se há alguma animosidade assim, da sua família atualmente com o Leniel? Um dos poucos que falou sobre ele, quem falou mais aqui da minha família? Sim, tiveram outras pessoas, outras testemunhas falando do Leniel, tentando imputar culpas no Leniel. Sim, oficialmente? Sim. Aqui em tribunal? Doutor Igor? Sim, até o tio da Monique aqui falou isso. Isso é algo... Até o senhor mesmo, em determinado momento, o senhor falou a respeito do Leniel ser um pai ausente, enfim. Mas, enfim... há algum problema, assim? Isso é uma constatação. Não, sim. Assim, há algum problema? Eu comentei aqui que ele, enquanto eu estava no trabalho, ele sempre dividiu a atenção dele, assim. Então, então para o senhor, ele era um bom pai? Assim. Sempre foi um bom pai. O senhor sabe quem é Elisa? Elisa, doutora Elisa? Isso. Você diz? Sim. O senhor sabe qual é a função da Elisa, assim, dentro por que ela vem como testemunha aqui? Bom, a função deveria ser para prestar um apoio, não um apoio psicológico, mas tratar psicologicamente a Monique. Ela foi até a Monique lá na unidade prisional? Não seria tratamento de clínico, por exemplo, não de psicóloga ao lado, de sessão,
entendeu? Como nós conhecemos, era uma coisa mais científica, de aplicação de testes para determinação de Mas ela foi até lá? Não, se eu não me engano, a diretoria do presídio não permitiu. Ela seria científico de testes, mas qual seria a finalidade disso? O senhor sabe? Bom, seria atestar com elementos científicos as alegações maldosas que estão sendo feitas à frente a ela, né, de ser uma mulher narcisista, de ser A ou B. Então, a função dela seria isso, refutar essa alegação. Bom, ao meu ver, sim. O senhor acompanha ela em redes sociais, algo nesse sentido? Um pouco. Eu a sigo no Instagram. Ela fala bem do Leniel? Olha, ela tem a opinião dela quanto ao Leniel. A pergunta, assim, o senhor me desculpa, assim, mas a pergunta é, ela fala bem do Leniel? Então, se ela fala bem, ou se ela fala mal, se ela fala A ou B, é a partir da interpretação que ela tem. Sim, mas... A partir do... Sim, mais uma vez, assim, ela fala bem do Leniel? Ela fala do Leniel. Falar como? bem ou mal é uma questão também de ponto de vista. Tá, sim. Ela em algum momento, ela teceu algum comentário a respeito de situações negativas envolvendo o Leniel, que o Leniel seria um mau pai, seria uma pessoa ausente? Em algum momento na rede social ela falou isso? Bom, eu não tenho conhecimento de todas as publicações dela, então eu tenho conhecimento que ela fala sobre Leniel, fala, sim, como eu estou falando também sobre Leniel. Não quer dizer que eu estou falando bem ou que eu estou falando mal. Tá, não, assim, que fique claro aqui que eu não estou falando bem ou mal, eu estou falando da minha vivência. Sim, sim. Okay? O que eu estou perguntando em relação a ela, ela em algum momento, assim, o senhor sabe se ela em algum momento ela esteve com o Leniel, assim, para tecer algum comentário científico a partir de algum tipo de estudo a respeito de conduta do Leniel? Não, acho que não. Acho que ela não teve contato direto com o Leniel. Eu acredito que não. O senhor vai ter que perguntar isso para ela. O senhor sabe como ela apareceu no meio desse processo? Ela foi indicada pela doutora Thaíse Assad, que estava conosco na defesa, e falou que seria importante ter o apoio de uma psicóloga. Então, ela já tem um tempo já que ela tem esse apoio aos senhores na defesa da Monique. Sim, eu tenho desde um pouco após trocarmos o advogado da Monique. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Olha, doutor, não sei precisar. Meses? Tem alguns meses. Então, alguns meses que ela teria a função de prestar um apoio psicológico, a refutar determinadas situações a respeito da Monique, e, nesse tempo, ela vem tecendo comentários... o senhor falou a respeito do Leniel também. Então, nesse tempo, ela já estava com uma proximidade nesse processo com as defesas, seria isso? Com as defesas? Com a defesa, desculpe, com a defesa. Sim, ela está há alguns meses em contato conosco. Tá, então ela, no caso, por mais que ela seja uma psicóloga, o senhor falou que ela estaria já há um tempo com a defesa e no sentido de refutar essa questão psicológica envolvendo a Monique. É isso? De prestar um apoio como a profissional da psicologia. Não necessariamente só para o que eu falei, porque eu também entendo muito pouco de psicologia. Então, não sei o que ela ia fazer, quais seriam os métodos dela, não posso precisar ao senhor. Tá. Obrigado. Nada. Alguém tem pergunta? Pode encerrar. Está dispensado, Sr. Brian.